Eu pensei bastante em como começar esse papo sobre tecnologia e inovação, e acho que tem vários caminhos que a gente podia tomar, inclusive alguns que você já me trouxe e está martelando na minha cabeça desde então, mas eu acho que o território ele importa muito. E a Sim. gente Uhum. a está gravando isso daqui na Universidade de São Paulo, né, na USP, que desperta vários sentimentos, né, assim. E eu acho que a gente pode começar a falar sobre tecnologia e inovação pela parte primeiro de pertencimento, porque eu venho de Tá. tecnologia, né? Eu sou uma pessoa que tem uma formação em tecnologia, mas até eu conseguir encontrar o mínimo pertencimento dentro da área de tecnologia demorou muito tempo. Ok. E aqui nesse território, eu sinto que o clima é um pouco desse, e por tudo que você me contou, eu acho que tem alguma relação, assim. Sim, eu acho que eu preciso de voltar um pouquinho, né? Quem fui eu como formação criança, né? Então, assim, a, o meu pai, e aí acho que é um contexto bem complexo, porque assim, minha mãe e meu pai se casam, meu pai está com tuberculose no casamento. Então, ele precisa de tratar dessa tuberculose para ser alguma coisa e conseguir um casamento que era um casamento com a mulher dos sonhos dele, etc, etc. E aí, quando eu nasci, 29 de junho, minha avó era absolutamente religiosa e ela fechava a rua, literalmente, para fazer festas, né, de São João, que eu sou 29 de junho, e meu pai era gari na Rua Formosa do centro de São Paulo. Ele varria a rua literalmente. E aí, isso é a história que me contam, né? Então, quando eu sou o primogênito, sou o primeiro, e aí alguém vai avisá-lo que eu ia nascer, e ele senta na calçada e chora e diz: eu não tenho absolutamente nada para dar para o meu filho, né? Então, é, partindo daí, depois disso eu tenho mais 3 irmãos, né? E partindo daí, meu pai era muito incentivador. E eu não era uma criança comum, acho que nunca fui, né? Então eu era uma criança que hoje é muito, acho que depois dessa coisa da tecnologia mesmo, né? E aí eu acho que a tecnologia liberta um certo tipo de desajuste, né? Que é o que a gente chama de nerds, Sim, né? sim, Então aquela pessoa que não consegue ter uma relação social e etc, ela foca, sim, né? sim. E hoje ela tem um instrumento que foca. Então então as histórias dos Bill Gates, eu não estou me comparando, mas as Mas você histórias se do enxerga um cacanerd, assim. isso sempre fui, né? E que o meu pai incentivava as loucuras básicas que podia acontecer, né? Então, a minha mãe era uma mãe que lia para gente, né? Então, sempre teve acessos a livros infantis e A gente tá falando etc. de que década é isso? Putz, 70, 70. começo de 70, né? Eu sou 63. Então, até 70, tem aí, começando uns 10 anos, por aí, E São né? Paulo já, cidade de São Paulo. Sempre São Paulo. Sempre São Paulo. Sempre São Que Paulo. bairro? Interlagos. Interlagos, Zona Hoje Sul. considerado Interlagos, né? Mas ali é aquela área bem literalmente atrás do autódromo, né? Eu sou da curva ali do final do autódromo. E as condições da família, é, por mais que fosse família negra, que não tivesse dinheiro efetivo, né? Todo mundo tinha casa, porque meu avô ganha um período ali, ele era caseiro da fazenda, o cara vendeu a fazenda, loteou tudo e deu uma grande parte daquele pedaço para o meu avô, que deu para os filhos, vendeu, então tinha ali uma não necessidade de alimentar, né? Que é um processo que eu acho que difere um pouco das outras famílias negras, né? De falta de comida, essas Sim. coisas. Não, meu avô parava o peixeiro e deixava o caminhão, porque ele dividia para todo mundo.
né? Para todos os filhos, os netos. E aí, em algum momento, nós éramos em 54, bem entre aspas, netos, né? Que era todo mundo que se reunia, que morava ali perto. Então era, é uma prima que veio de Minas, e aí 8 filhos, né? Então tudo isso dava 54. Então eu tinha um desajuste nesse meio desse bando de gente toda, que era tudo muito meninos, né? E as meninas tinham a mesma intensidade, né? De, sei lá, caçar no meio do mato, subir no trator velho, e eu nunca fui. Você Né? quietinho no canto. Eu sempre fui muito, né? Então, tinha essa coisa de ser um pouco distante, né? E aí, acho que o meu pai que tinha esse olhar, porque aí nesse período, meu pai vai fazer, chamava Mobral, né? Então ele volta, ele tinha só até a 4ª série, e aí ele volta a estudar, e ele não quer passar pelo processo de pular etapa. Então, à noite ele fazia colégio, ginásio, colégio, tudo no processo certo, né? Então, 4ª, 5ª, 6ª. Então ele levou todo esse tempo para poder se formar, porque ele achava que o Mobral, estudar sozinho e pular Era um etapa, atalho. era um atalho falso para ele. E nesse processo, ele lia, nos momentos de ficar em casa, seleções e uns livrinhos de Bang Bang que tinha, e aí eu lia junto com ele. Então a minha leitura começa nesse processo. E aí eu vou ficando fascinado com leitura, né? Então ele assinava esses livros, chegava em casa, massinhos de livro, e a gente lia, sei lá, em 2 horas. Né? Não tinha uma discussão. Acho que o que faltava era discutir sobre a historinha, Sim, né? sim, Era uma historinha básica, sempre era a mesma história, mas não tinha essa coisa de eu sentar com ele e discutir. Não era, né? não era um diálogo, né? Ele só falava assim, Xará, esse é novo. Sabe assim? Eu gostei mais desse aqui, né? Mas não tinha uma conversa sobre isso. Tem essa coisa do homem negro, você acha? Hoje eu tava com os meus tios mais cedo, e aí eu queria tirar a foto deles com a minha avó, assim, todos os tios juntos. E eu falei, tio, vamos lá tirar foto. Ele, vai lá, daqui a pouco eu vou. Aí eu, bora, tio. Ele, não, daqui a pouco eu vou. Aí tem essa coisa meio... Então, não, meu pai não era. Não, nem um pouco. Meu pai era... Ele não era... acho que ele nunca deu um sermão. Né? Ele só falava assim, Xará, tá tudo errado. Sabe assim? E era muito xará mesmo, assim, né? Xará, tá tudo errado. O que eu... Acho que as armas que eu adquiri era não querer estar errado. Tá. E não era um processo de perfeição, era um processo de ficar meio escondido para que os meus irmãos que faziam mais errado levassem todos os processos que eles tinham que levar. Mas era muito essa coisa assim, não, Xará, não é por aí, né? Pensa, né? E tinha uma coisa que era muito importante, que é da minha formação, que é seja crítico, Xará. Né? Assim, veja a vida criticamente. Então, acho que hoje, né, quando a gente fala de multiplicar, né, o que você aprendeu, ser crítico é o meu ponto primeiro. Assim, né, e aí eu uso de várias formas. Né? Eu estou fazendo um trabalho com um menino que eu acho que ele é uma grande promessa, ele está fazendo, vai passar para 15 anos agora, e eu falei, você precisa aprender a ler. Né? E aprender a ler não é saber português, né? É aprender a olhar a vida e fazer as leituras, porque a situação dele é um pouco diferente, né? Então, com a família, com a mãe, eu falei assim, não, você só precisa de aprender a ler. Né? E aí a gente teve essa conversa uns dias atrás. Mas voltando, tem muito dessa coisa de que eu fui para a literatura, então começo com a literatura muito simples, né? E aí eu começo a ficar obcecado com literatura. Né? E aí eu acho que um pouco da minha coisa, da tecnologia, passa por aí. Né? De como é que eu vou desenhando esse caminho. Então, eu entro na escola, naquela época era 7 anos mesmo, fechado, né? E eu entro na escola
porque a escola que eu entrei precisava de fazer tipo uma provinha para você poder... Já Não tinha um tinha, processo seletivo. naquela época não tinha como é que chama hoje? Jardim, Sim, sim, uma ó, educação preparação. infantil. Não tinha uma preparação, né? Você entrava no primeiro ano zerado, sem nenhuma condição. De casa para escola. De casa para escola. E a minha mãe me ensinou a ler, né? Porque ela contava história, me ensinou a ler e me ensinou a fazer conta. Né? Então, quando eu vou para a escola, ela fala assim, não, ele só pode entrar o ano que vem quando ele tiver de 7 para 8. Aí minha mãe falou assim, mas você pode deixar ele fazer a provinha? Né? E aí elas me deixam fazer a provinha e minha mãe disse que eu faço uma redação. Né? Eu faço uma redação. E a mulher fica absolutamente encantada e aí eu entro na escola com essa áurea de que eu sabia fazer conta, de multiplicar de 2 números e de divisão de 2 números. Mas tudo isso que a minha mãe traz, ela traz do processo de que ela trabalha em casa de família desde os 9 anos de idade, né? Então ela vê os processos que os patrões tratam com as filhas e reproduz isso em mim. Né? Então, me ensinar a ler é o que ela viu a patroa fazer. Ler para mim é o que ela viu a patroa fazer. Né? Não era uma coisa natural, era uma coisa de reproduzir um tipo de vida melhor. Sim, né? sim. E os meus irmãos aceitavam Você acha que conscientemente ou inconscientemente? Muito consciente no sentido dela, mas como meus irmãos, as minhas 2 irmãs, né? E mais o meu irmão eram absolutamente adversos, né? Eles eram pessoas da rua, literalmente, né? Então ela focou, né? Essa coisa de Em você? de trazer livro, de comprar livro, de fazer, né? Porque me mantinha dentro de casa sob controle, hoje eu sei, né? Me mantinha dentro de casa, mas ao mesmo tempo foi tendo essa base de formação, né? Então eu vou para a escola e aí a escola tinha uma divisão de capacidade e que eu nem sei como que é tratado isso hoje, porque era primeiro A, segundo A para alunos que são... tá, tipo, quanto maior a letra... os A's eram os bons alunos e os F eram a escória repetente, etc, etc. E aí eu sou a pessoa que estuda do primeiro A à 8ª A, né? E todos os meus amigos ali, né, nesse processo todo escolar, me tinha como referência, né, de literatura, de coisas, história, literatura, porque aí vai ampliando, né? Então, eu chegava numa aula de história, eu não sabia defender nada, nenhum processo da questão racial. A gente aceita, né? A gente aceita. Não tinha, assim, eu tive a aula do, né, os colonizadores chegaram e mudaram o mundo, né? E os índios eram considerados vagabundos porque eles não se adaptaram ao trabalho. Então, eu tive essa aula e passei por ela, né, sem questionar. Com nota alta ainda, né? Assim, falando que reproduzindo o discurso e ganhando mérito por isso, né? Exatamente. Assim, e aí foi embora, né? Foi embora. E aí eu faço o colegial, aí eu já vou, meu pai já coloca a gente numa, porque meu pai é fruto, com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, o meu pai se formou em Direito. E aí ele era concursado da prefeitura, que ele trabalhava aqui em Pinheiros mesmo, na prefeitura de Pinheiros, e aí ele se forma em Direito, e meu pai era muito comunicativo, muito, né, inteligente, estudava muito e tudo. E o chefe o chefe geral da prefeitura de Pinheiros, desculpa, sem problema. eu tô fugindo muito não, porque vai ter um a Siri realmente é um estúpido. Ela não vai me dar paz. Porque quando ela vê... Eu acho que o meu é mais bebido. Quando você quiser, quer daí? Você desligou? Desliguei. Não esquece que seu pai se formou em Direito, hein? Daí que a gente volta. Tá muito boa, tá muito bom a linha.
Então, porque é isso, né? Se eu não passar por essa parte, eu não consigo te explicar o que que muda Mas tudo. é né? isso. O que que muda tudo. Então vou pegar pra mim. Pega aí, acho que é seu mesmo. Aqui a mesa não pega, Carol? Se eu deixar aqui, ó. Pode deixar. Ah, vou deixar aqui no cantinho. Aqui no chão pega? Tá bem fechadinho aqui. Se Ah, é? Ah, então eu vou deixar aqui no cantinho, que aí eu pego de volta. quiser mais, pega. Agora Posso? tem que fazer claquete de novo ou não? Vamos direto. Aí? 15 minutos. Pode? Deu 15? Foi 15, já metade. Beleza. Tá bom. Não, mas Não, agora é mais Mas focado. não precisa correr, não precisa Não, correr. mas a gente é vai mais chegar onde a focado. gente tiver que chegar. Não, sem pressão, é só pra vocês saberem o tempo. Tá bom. A gravação tá rolando também, né? Tá rolando. Tá, Assim, boa. depois a gente corta. Não parou, inclusive. Pode ir? Então vamos lá. Bom, então, meu pai forma em Direito, né? E exatamente esse processo, com todos os privilégios, sabe que eu posso dizer, um privilégio pardo, né? Então, ele não tinha... A minha mãe é uma mulher negra. Ah, seu pai não era negro retinto. Não era negro, ele era pardo, mas ele era o mais claro entre os irmãos, inclusive. Entendi. Né? Então, eu acho que o quanto o chefe dele, né, o total lá, gostava dele é porque ele reconhecia um homem negro, Aham. mas reconhecia a capacidade do meu pai de assimilação das informações. Mas seu pai se entendia como um homem negro. Sim, Sim. sim, mas não tinha uma discussão, não tinha. Ele só era, Ele só era, então. né? E aí a história era, nós precisamos de ser 10 vezes melhor do que qualquer um, independente de quem seja. E aí tudo bem. Então, esse período em que meu pai se forma, Isso a gente tá falando de provavelmente final dos anos 70, talvez. final dos anos 70, é um milagre econômico. E aí meu pai, esse cara imediatamente absorve meu pai, né? Porque com o diploma ele consegue, né, absorver meu pai e a gente entra no processo do milagre econômico. Então a gente era uma família que não, em algum momento, porque algumas coisas que minha mãe fez foram muito boas, né? Porque não tinha comida, mas o formato em que ela fazia que não tinha comida, não parecia que a gente não tinha. Né? Então, por exemplo, eu me lembro dela reunindo nós 4 com um prato muito grande de comida e contando histórias e dando na boca de cada um. Então, por exemplo, a gente nem sei que tamanho era esse prato, mas o tempo em que ela contava a história e dava comida saciava. Né? Então, assim, e ela, depois que a gente cresceu, ela falou, não, a gente não tinha nada para comer. Né? E aí, quando tem esse processo do meu pai se formar, da noite para o dia vira tudo. Então, meu pai era um funcionário que ganhava um salário mínimo, e aí meu pai vira um cara que tem um salário, né? E tem um salário de, assim, poder comprar o carro do ano, que tinha essa coisa, né? À vista, né? E aí Já advogado, né? Já advogado, mas assim, uma coisa de um mês para o outro, sabe assim? Tipo, 2 meses que ele estava trabalhando, bum! Né? Um parênteses importante não, mas acho que legal, é o quanto esse advogado do final dos anos 70, hoje talvez seja o engenheiro, a engenheira de software Exatamente. dos anos 2025. É exatamente esse processo. Né? Mas tudo isso abre uma nova forma de vida. Né? Então, como ele trabalhava na prefeitura, e a gente morava num terreno enorme, que hoje é onde eu moro, né? A prefeitura ele não podia quebrar a regra e construir nesse terreno, porque ele não era oficial na prefeitura. E aí eles compram um apartamento, né? Assim, um apartamento que a minha mãe mora e que ela mora desde os anos 80, né? São 2 apartamentos por andar. Né? É no Santo Amaro ali, mas é uma casa que tem 3 salas, uma cozinha enorme, 3 quartos, 2... É doideira que a gente nunca tinha pensado. Né? Mas o meu pai, nesse processo todo... E já em Santo Amaro, né? Um pouco em Santo mais... Amaro. Um pouco mais... Sai de Interlagos e vai para Santo Amaro. isso. E nesse processo todo, ele só falava assim, Xará, tem um curso aqui que acho que você vai gostar. Xará, tem um curso aqui. Então, eu digo que a primeira coisa que ele despertou em mim foi ser datilógrafo. Né? Porque ele falou assim, você vai fazer datilografia e eu quero um desafio.
Eu quero saber com que velocidade você... Então, esse era o desafio que ele propunha, né? E não tinha computador, não tinha nada, né? Assim, tinha o curso de datilografia. Ele não queria que eu só soubesse datilografar. Ele queria que eu tivesse uma velocidade, né? E aí, a velocidade foi o desafio. E ele falava assim, tá bom, mas não tá tão rápido como tem que ser. Então, tinha uma coisa de superação. Sim, né? sim. E aí, desperta essa coisa em mim. Então, ele falava assim, tem um curso ali, putz, você vai gostar. E aí ele me matriculava. Matriculava todo mundo. Ninguém continuava. Só que ele sabia eu que continuava, o Kaká era né? o que... Tá na hora de alguma coisa. Então ninguém continuava e eu continuava, né? Então assim, eu sou uma pessoa que começava uma coisa e terminava. As minhas irmãs ficavam, como elas eram muito mais impulsionadas porque ele falava, todo mundo tem que fazer, né? Mas ele sabia que era para mim, né? E quem é que ia ficando? Meu irmão talvez, que era um pouco mais livre e era o caçula, né? Ele não ia na segunda aula. Ele falava, não vou, não quero, não gosto. Ou então ele enrolava e ia para o fliperama e não ia, mas nunca acompanhou a gente. Então aí nesse processo eu fiz tudo, né? Então todos os cursos que... E aí eu vou, né? Andando. E como eu era bom em datilografia, o computador começa a nascer naquele período, né? E aí eu começo a arrumar trabalhos de 6 horas, porque era uma coisa muito sofisticada, né? Então, eu comecei a trabalhar no Credicar, eu era computador, e eu era digitador, porque você era o futuro, né? Você era o futuro. E essa era a profissão, Sim. ser digitador, né? Então, o contato com o computador era pela rapidez com a qual eu lia e datilografava sem precisar de ficar checando o que eu estava fazendo, né? Então, você Credicar, VASP, todas as empresas que estavam mudando, inserindo informações no coisa. E aí, eu gosto de computador, né? E vou seguindo nisso por muito tempo, assim. E sempre estava ligado com o computador. Acho que o último trabalho era já hoje a gente poderia chamar de uma startupzinha, né? Mas ele tinha o computador e ele já saía com dados, ele não saía com informação. Você tinha que inserir um monte de coisa, e aí saía aqueles papéis picotados, né, que dobrava tudo, depois enviava para outro lugar. Então, não era mais colocar nomes e preencher ficha, né? Era dados mesmo que a gente colocava. E aí, nesse período que eu estou trabalhando aqui no Butantã, né, eu já começo a minha fase adulta de casamento. Né? E aí eu entro no Guelé 10, porque eu conheço a Sueli antes de conhecer a mãe da Eva, né? Num evento que eu trabalhei com o presidente da Anistia Internacional. Né? E aí estava num evento que ele estava realizando, eu conheço a Sueli, e aí a gente conversa um pouco, né? Nesse período, não tinha a minha consciência, né? Eu já estava na faculdade e tudo mais. Estudando o que na faculdade? Então, o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, qualquer coisa, por conta do amigo engenheiro que ele tinha. E no processo do colégio, eu gostava de tudo, mas eu mudei de uma escola estadual para uma escola particular. Faz parte do movimento ali de ascensão social. Sim. E aí, tudo eu peguei bem, mas eles tinham química e eu nunca tinha visto química na vida. Então, quando eu faço a primeira prova, eu tiro 1 na primeira prova. E logo você, né? Não, isso. E aí, assim, tipo, segundo mês, né? E aí o professor falou, não, calma, isso funciona, não, dá certo. E aí, eu até nunca me esqueço que o nome dele chamava Gerd, o nome do professor. Gerd. E aí ele falou assim, não, você vai pegar, né? Pode. E aí uma pessoa que estava lá, que hoje é o meu ainda meu grande amigo, né? Falou, você já tinha visto isso? Eu falei, nunca tinha visto. Então ele me ensinou, né? E aí os desafios que meu pai me ensinou lá atrás, manteve. Então eu falei, ok,
química eu vou te dominar, né? Então eu fiquei tão bom em química que eu queria fazer química. E aí meu pai falou, química não, engenheiro. E aí eu falei, ok. E aí eu falei, ok, né, engenheiro. Aí fui, fiz 4 anos, achei que ia ser um engenheiro medíocre. E junto com isso, eu entrei na USP, sozinho, em filosofia. Ah, em paralelo. Paralelo, então fazia de manhã a USP e fazia à noite engenharia. E Guiledés já estava... Guiledés ainda não estava não nesse tava. processo, não. Tá, E aí, filosofia, engenharia e trabalho. Quando eu entro na USP, aí eu falei assim, é isso que eu quero. E eu quero me dedicar a isso, né? E aí eu saio da engenharia e meu pai, e a casa cai. Assim, tipo, o que você vai ser? Filósofo! O que faz filosofia? E meu pai era um estudioso, né? Ele falou, não é suficiente, você precisa de ter um trabalho, né? E aí que começa a mudança mesmo, porque aí esse processo de largar a filosofia, de largar a engenharia e a filosofia já era adulto, né? Então já começa essa coisa de entrar no Guiledés. E como eu gostava de computador, né? E na filosofia, a minha área principal era estética, que estuda a história da arte, de todos os movimentos artísticos, né? Então toda a minha parte de formação eu comecei a jogar para aí. E aí o Guiledés que me abre esse espaço, né? Porque eu começo a trabalhar no Guiledés, porque eu conheci a Sueli, estava namorando a Celane, estava casado, né? Naquele processo. E aí eu entro em Guiledés meio sem ter uma área, né? E o irmão da Suelane era da área de comunicação. E a área de comunicação era mimeógrafo, xerox, essa coisa, né? E montar a capa de revista com recorte de jornal, porque não tinha nada. E o computador foi sendo inserido. Ele falou, cara, dá para fazer isso. Dá para falar com os Estados Unidos por DOS, né? Era toda aquela maluquice. E eu falei assim, putz, que legal. E aí ele fala assim, ó, tem um software, né, o Windows já tinha. Ele fala, tem um software que faz diagramação de revista. Aí ele falou assim, eu não entendo muito bem, mas você que entende um pouco de inglês, vê se você consegue. Putz, foi aí. Eu peguei, eu nem lembro mais como chamava o software, era o primeiro software que hoje é o InDesign, né? Front page. E aí, assim, versão 0.1, sabe? Assim, porque era naquele começo mesmo das coisas. E esse foi o processo de que eu comecei a estudar. E aí, obcecadíssimo, né? Então, assim, a gente baixava manual em inglês de 700 páginas de sulfite. E imprimia, nhec, né? Aquelas impressões do nhec. E eu ficava traduzindo e lendo, entendendo tudo. E como que isso, assim, eu acho que e aí voltando lá pro começo e conectando as coisas, né? Como que isso não é absorvido pela vida universitária acadêmica? Porque eu imagino muito quando você fala isso, né? Tem a filosofia que permeia todas as suas decisões, e Guiledés e sua formação. Agora, por exemplo, essa sua paixão que você desenvolve pelo design, eu não imagino você pertencendo à ECA aqui, né? Escola de Comunicação pois e Artes, né? Essa cola que não acontece. Então, quando eu estava aqui, eu não fiz ECA. Eu fiz, sabe o quê? 6 meses de psicologia. Porque era tanta confusão, né, que eu falei, e aí dentro daquele processo em que você passa ali pelo Freud, lá na filosofia, né, aquela coisa, eu falei, mano, vai me responder um monte de coisa. Eu falei, ok, não, mas eu não quero ser isso daqui. Né? Então era muito confuso mesmo, porque era uma intensidade de informação e eu era obcecado. Vou refazer a pergunta e aí a gente retoma. Tá. Então, assim, eu não vou para a ECA porque eu não tinha mesmo nada a ver com as propostas daquele momento, né, lá, dos 80, né, que me formassem. Então, assim, não tinha nada a ver com teatro, não tinha nada a ver com nada, eu não tinha nada a ver nem com letras, literatura específica, né, eu tinha a ver com conhecimento
massivo, né? E tentar compreender muito o geral. E tem um ponto nisso, que eu era absolutamente péssimo, e sempre fui péssimo em física. É uma matéria que eu não gosto, é uma matéria que eu não entendo, o carrinho que vem e o carrinho que vai, e aí eu acho que esse é o meu problema com a parte de movie, de filme, Aham. né? Então, assim, não sou das artes que mexe, né? Não sou. E eu não tinha nada a ver com teatro, assim. Eu no colégio fui diretor de peça, escrevia, né? Mas entregava e falava, virem-se, né? Nunca fui. Então, a minha coisa era a obsessão pelo conhecimento. E aí, quando eu estou em Guelé 10, que abre essa nova coisa, e que não tinha raiz, né? Então, assim, não existia nada de computador. Jogaram o computador no mundo, né? E não tinha curso, não tinha aula, não tinha especialização, não tinha nada. A gente baixava literalmente os manuais e lia, né? Então, o meu inglês de leitura funcionava nesse sentido, né? E aí eu começo com fazer essa coisa do design, e o Guelé 10 recebe uma militante que chamava Gisele Mills, e ela era do W3C. Ela trabalhava no W3C. E aí ela veio e falou assim, Para quem não sabe, o W3C, o World Wide Web. isso, que é o WWW, o né? WWW, que é a organização que faz as convenções da internet. E aí ela me conta a história. Assim, ó, isso é um instrumento de guerra, mas isso vai ser liberado para o mundo e vai ser uma nova profissão. Você estaria interessado? Porque eu era o único que falava inglês e ela falava comigo, e as minhas traduções eram macarrônicas e precárias, mas a gente conseguia conversar. E aí ela me ensinou HTML básico do princípio, antes de virar a coisa. E como teste ela fala, faça um site do Guelé 10. E aí eu fiz o site do Guelé 10 antes dela ir embora, em 3 meses, e ponho no ar o site de guerra. Então ela me ajuda, era sei lá, Mandic, né? Discado. E aí ela me ajuda a subir, a gente compra um host, me ajuda a subir o primeiro site de Guelé 10. E quando sai o primeiro site de Guelé 10, porque quem tinha site? Folha de São Paulo, G1. Isso década de final de 90 ainda, começo de 2000. 91, na verdade. Bem. E aí era Folha de São Paulo, tudo, e aparece um Guelé 10. Então nós saímos em todos esses jornais físicos, inclusive, né? Então assim, Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, uma organização negra em São Paulo, lança o primeiro site de qualquer organização no país. Nossa. E aí que começa o que é o trabalho de ver tecnologicamente antecipar todos os processos. E nós vivemos com esse site porque a Sueli escrevia num jornal, né, no Jornal de Brasília, e eu republicava as matérias no nosso site, que tinha 280 pessoas ali que acompanhava, e a gente ficava maluco com todas as coisas que quem entrou, quem não entrou, quantos foram vistos, porque não existia nada durante mais ou menos uns 4, 5 anos, né? E nós viemos naquela pegada até 2009, porque aí eu abandono um pouco toda a parte de designer gráfico e foco nisso, né? E aí eu aqui, quando eu estava me formando, eu tenho acesso a um documento de um grande musicólogo que conta a história da música. E eu começo a fazer associação com isso, é influência negra. Ele é branco, então ele escreve como música brasileira. E eu falo, né? É assim, isso é outra coisa. E aí eu monto um documento, né, que aí vai entrar na parte das artes, que era um texto enorme que eu fiz, e eu era músico, né? Então um texto enorme que eu fiz, que era
a influência, né, dos africanos na música do colonizador. E eu estava dando essa palestra num projeto de Guelé 10 do Bank Boston, porque o Guelé 10 sempre foi muito à frente, né? Então ele fez o primeiro projeto de ações afirmativas no Brasil. E aí, nesse projeto, que era junto com o Bank Boston, eu estava dando essa palestra para os meninos, né? E aí o presidente do Bank Boston americano, que era um homem negro de uns 40, 50 anos, entrou para ver o projeto. E eu estava falando, né? E como o projeto passava pela influência dos escravos, né? E aí ele passava pelos Estados Unidos, Jamaica e Brasil. E ele falou assim, olha, eu não quero que você... Depois que terminou, ele falou, você pode falar um pouquinho, você consegue falar um pouquinho para mim em inglês o que você está fazendo? E aí eu mostrei para ele ali, tipo, 15 minutos. Aí ele falou, não quero você aqui, eu quero você dentro do Bank Boston. E aí eu vou pro Bank Boston para ajudar esse projeto. Muda a minha vida financeiramente, né? Mas eu vou para lá. E o Bank Boston era um banco americano, todo cheio. E ele era como se fosse um consulado. Então, eram salários absurdos, privilégios absurdos. Era um negócio maluco. E nós éramos ali dentro 10 negros. E ponto. E eu não fui inserido pelo RH. Quem me entrevistou foi o Meirelles. Eu vim de lá para baixo, para ficar na fundação, porque o cara ficou todo, né, maluco com aquele projetinho de música que eu estava fazendo. Quando eu entro na fundação para trabalhar com cor, o que eu fiz? Eu fiz o site da fundação. Porque o Bank Boston não podia fazer, né, que não era. E aí eu fiz um site da fundação, com fotos, lindos, textos, não sei o quê. E aí eu estava lá 6 meses quando eu fiz o site da fundação. Aí o cara da internet falou, você manja disso? Eu falei assim, olha, o que eu sei, né? Ele falou assim, então eu não quero você aqui, eu quero você lá. E aí eu fui ficar gerente da internet do Bank Boston. Nossa. E eu fui 10 anos gerente da internet do Bank Boston. Então, aí, assim, que eu vou fazer a Anhembi Morumbi, né, que era um curso mesmo de web design, né, com um pouco de cor para poder... E aí eu nem entrei na parte de programação nem nada, mas tinha essa coisa da estética, porque aí tinha a coisa da estética, então os layouts, né? Que você estudou desde a filosofia. Tudo, a vida inteira. Ouvindo isso tudo, Cacá, eu acho que a gente consegue... talvez fechar com uma reflexão, acho que não é conclusão, né? É início, meio, início. Né? Mas acho que a resposta para a pergunta, lá do começo do nosso papo, é que essa universidade ela é pequena. Eu acho que assim, para isso tudo. Então, eu sempre digo que, para todas as pessoas que passaram pela minha vida, né, eu disse, a universidade, né, ela é importante por causa de 2 coisas. Ela te dá bibliografia, né? E ela te dá, não é comprometimento, mas a palavra... Uma disciplina, disciplina para você poder entender aonde você quer chegar, né? Então, assim, você aprende a estudar, porque você tem uma gama de informações muito grande, com pouco tempo para poder resolver, então você tem que aprender a ler. E você é obrigado a caminhar, né? Você é obrigado a seguir o caminho. Metodologia que é a palavra. Né? Então, eu falo assim, ó, a universidade, você escolhe o que você gosta. Né? Você não aprende nada na universidade que você vai levar para a vida. Né? O que você vai aprender na universidade é bibliografia, então, para você aprofundar onde você quer, e metodologia de estudo, né? Que é como é que eu me aprofundo no que eu quero. É isso que a universidade faz. Né? Porque qualquer uma das nossas, ela não vai te dar nenhuma informação sobre as suas vivências. E eu tô falando, dos outros vai dar, porque, né, os heróis são deles, né? Mas assim, para nós não te dá vivência. Tudo é conflito, né? Tudo é conflito. Então assim, por que eu não posso aplicar isso aqui? Por que eu não posso? Por que essa história é errada? Eu falo, isso você tem que passar. Né? Então assimilar uma cultura hegemonicamente
ocidental e europeia, né? Aprender tudo isso, aprender a metodologia e aí depois devolver isso para a comunidade. Então você tem que rever todos os seus estudos de qualquer forma, né? E aí eu acho que essa coisa da tecnologia é ir melhorando, né, para a gente isso, que é sempre a leitura que eu faço da internet também, né? Então assim, a internet, como diz a pessoa que me ensinou a internet, ela é um instrumento de guerra. Se ela é um instrumento de guerra, ela é colonizadora, né? Então ela não é isenta, né? Mas o que ela muda para a gente é o fato de que nós, o tempo todo até ela, a gente não tinha como argumentar. O que ela abre é a nossa voz e o alcance, né? Então, quando em 2009 a gente cria o portal GL10, que não existia, e aí qual que foi a conversa que eu tive, né, com a Sueli em 2008? Porque a gente tinha feito a revista Pode Crer, e aí a Sueli falou, precisamos de fazer uma outra publicação, né? Então pensa nisso. Aí eu falei, Sueli, acho que a gente tem que ir para a internet. E aí ela falou, ok, nós estamos num momento político muito, muito difícil de que as organizações vão morrer porque ninguém vai apoiar a organização. Então a gente vai fazer uma organização virtual. E aí eu falei, ok. Então eu montei um site e quando a gente montou, ela falou, isso é um banco de dados. E aí foi que nasceu o portal, em 2009. Vocês estavam muito à frente, eu acho que intencionalmente muito à frente do que a universidade poderia trazer para vocês. E aí eu quero fechar esse papo com duas reflexões que é, primeiro, 2008, 2009, eu era estagiário em programação e entre uma tarefa e outra, o que eu li era GL10. E a segunda coisa é que essa sua leitura sobre a internet é a leitura crítica. É a leitura crítica. Seu pai falou lá Exatamente, atrás. exatamente. Ó, começou a chover. Começou a chover. Mas é isso assim, ó, o que é importante disso é que, por exemplo, durante muito tempo, o portal GL10 assustou, né? Porque a gente começou nos 4 primeiros meses com 280 visualizações e um dia deu 1 milhão e um dia deu 2 milhões e a gente já chegou, né? Na pandemia nós chegamos de acesso a 5 milhões de pessoas 2020, acessando. 2020. Né? Sensacional.